Os homens se divorciaram da verdade. Os lobos e os chacais comandam as igrejas com mão de ferro. Em Mateus capítulo 23, Jesus fala que os escribas, os fariseus e os saduceus estão assentados na cadeira de Moisés, contudo, terão que se levantar. Querido, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Se você não consegue ainda entender que você vive uma guerra 24 horas depois que o Espírito Santo de Deus te encontrou e te levou para dentro do mundo dele, você ainda não entendeu nada. E vou ser muito sincero com você, tá? A probabilidade de você ser enganado é muito grande. A probabilidade de você ter a sua mente cauterizada pelos homens que se divorciaram da verdade, pelos lobos, pelos chacais, Mateus 23, e pelos escribas, os fariseus e os saduceus, é muito grande. Por quê? Porque eles adoram a mentira, eles adoram a trapaça, eles já adoram jogar um irmão contra o outro, eles adoram ver o povo segregado, um falando mal do outro, um odiando o outro, porque desta forma eles ficam em cima comandando. Isto que eu tô passando para você, este cenário de total caos espiritual, mortes espirituais, flagelos espirituais, divergências espirituais, são causados por estes homens que se auto-arrogaram para eles uma função, um ofício que Deus não lhes deu. Estes homens que aí estão à frente das igrejas são impostores. Estes homens, eles não foram chamados para comandar, porque se recusaram a descer à casa do oleiro. Quando você desce à casa do oleiro, lá vai ser esfregado. E desse termo esfregar, surge a palavra ungido. E o que é ser ungido? Ser ungido é ser esfregado, irmão. É ser humilhado, irmão. É ser caluniado, é ser difamado, é viver verdadeiramente pelos olhos da fé, confiando 100% em Deus e acreditando que Deus te chamou. Acreditando que quem te encontrou foi o Espírito Santo de Deus, não foi você que encontrou o Espírito Santo de Deus. É muito importante que você compreenda o seguinte: se você hoje está na igreja, vivendo uma luta terrível, é que o Espírito Santo de Deus te encontrou e que você é verdadeiro. Porque, infelizmente, nós, seres humanos, nós tendemos a achar que quando nós estamos em luta, as portas estão fechadas, somos caluniados, somos difamados, somos perseguidos, tentam assassinar nossa reputação, tudo que a gente faz não prospera. Parece que nós nunca iremos sair do limbo onde nós estamos, mesmo examinando a palavra, fugindo das rodas dos escarnecedores, fugindo da aparência do mal, fugindo dos trapaceiros, fugindo dos hipócritas. Parece que nada dá certo, só parece. O mundo de Deus, ele se manifesta por meio de juros compostos. Isso aqui é muito interessante, quando você começa a entender como que funciona os juros compostos. Você tem uma grana, você aplica numa instituição que trabalha com juros compostos. Quando você aplica o dinheiro agora, você não vai receber amanhã. Existe um determinado tempo para você reaver os juros compostos. Não é isso? No mundo de Deus é a mesma coisa. Você está fazendo agora, você lê a Bíblia, você ora, você procura não falar mal de ninguém, você procura não caluniar ninguém, você procura sempre ser uma peça, um instrumento para a glória de Deus, e parece que você não é visto, parece que você na igreja não tem relevância alguma, ninguém te enxerga na igreja. Irmão, só parece. Continua consagrando a sua vida, continua lendo a palavra, continua fugindo da aparência do mal.
continua não aceitando ser capacho de homens, continua não aceitando ser capacho de homens que você vê claramente que no altar ele fala uma coisa e quando ele está fora do altar ele fala, a postura dele é outra, completamente diferente. Então existe um abismo naquilo que ele fala e naquilo que ele vive. E você decidiu que você não vai aceitar isso. Você está no caminho certo. Deus está te dando a direção, Deus está mostrando o caminho para você, porque infelizmente nós saímos de uma cultura onde se você faz tudo certo, você vai receber os benefícios agora. No mundo de Deus não funciona assim. Qual é a função da igreja? A função da igreja é se curvar diante da verdade. A função da igreja verdadeiramente é ir ao mundo e levar a verdade de Deus, que é a verdade da palavra. Esta é a função de Deus. Foi para isso que Deus me encontrou. Foi para isso que Deus te encontrou, irmão. Não foi para a gente ficar dentro da igreja querendo cargo dentro de igreja. Nós fomos encontrados para denunciar o mentiroso, para denunciar o fraudulento, para denunciar o impostor, para denunciar os chacais, para denunciar os lobos. Veja, queridão, por que esses homens comandam as igrejas hoje? Por que eles estão, os escribas, os fariseus, os saduceus, Mateus capítulo 23, por que eles comandam as igrejas? Porque nós assim aceitamos. Você consegue entender? Nós assim aceitamos. E como que Deus nos vê diante dessa nossa anuência com o pecado, diante da nossa anuência com o mal, diante da nossa anuência com as trevas, diante da nossa anuência com a trapaça desses chacais, desses lobos, desses homens que se divorciaram da verdade? Deus fica feliz? Não, irmão, Deus não fica feliz porque Deus é uma pessoa. Você fica irado com uma injustiça, não fica? Deus também fica. Se você fica irado com a injustiça, é sinal de que você está conectado no mundo de Deus. Agora, não adianta ficar irado e não se manifestar, não denunciar. Porque veja, hoje, esses chacais, esses lobos, esses homens que não têm prazer na verdade, eles estão comandando as igrejas com mão de ferro. E por que eu digo para você que o fim do mundo é hoje, é agora e que a cobrança vai chegar? Não é pelo que eu vejo no mundo. O que está acontecendo no mundo é natural, irmão. É mister. Eu ainda olho o mundo com mais graça, eu olho o mundo com misericórdia, eu olho o mundo com tolerância, olho o mundo com paciência, porque eles não foram encontrados pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Agora, eu não tenho a mesma paciência para esses chacais, para esses lobos que estão dentro da igreja, sugando as ovelhas, mentindo para ovelhas, sacaneando a ovelhas, olhando para a ovelha e vendo claramente, não vendo na ovelha uma pessoa que tem aspirações de vida, que tem sonhos, que tem projetos, irmão. Eu não tenho paciência com esses homens e te convido também a não ter. Irmão, em nome de Jesus, não tolere esses homens. Não se sente à mesa com estes homens, porque o evangelho que eles estão lhes apresentando não é o evangelho da palavra de Deus. É o evangelho da tradição dos homens, e este evangelho da tradição dos homens, que é o evangelho dos escribas, dos fariseus e dos saduceus, Mateus 23, é o evangelho dos chacais, dos lobos e dos homens que se divorciaram da verdade. O nosso dever é denunciá-los, e eu vim aqui denunciá-los. Porque eu não vou sossegar, eu não vou ter paz enquanto esses homens continuarem no comando da igreja. Que esse conteúdo possa fazer você refletir, que esse conteúdo possa fazer você analisar como está a sua vida, irmão. Em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever no canal, tocar no sininho, botar um comentário discordando ou concordando. Deus te abençoe. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.